filho esse que estaria hoje com o Eduardo Campos. Resumo: o filho resolve acompanhar a mãe na volta para Recife, evitando pelo menos mais uma tragédia. E domingo foi o dia em que, domingo, dia dos pais, foi o dia, né, em que Eduardo completou mais um ano de vida. Aí é ultra ironia, para passar alguns dias e logo depois morrer. E ele recebeu nesse dia dos pais, os filhos preparavam um vídeo para homenageá-lo. Esse vídeo é o que eu e você vamos ver agora, por favor. Pai, parabéns nesse domingo tão especial, que é dia dos pais, seu aniversário. Pai, parabéns, porque todos nós sabemos que esse final de semana vai ser o final de semana duplicamente seu. Num dia tão especial como o dia de hoje, onde a gente comemora a sua vida e o pai brilhante que você sempre foi. Uma vez eu tentei cantar pra você dizendo assim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. E eu acho que era também pra ti, esse exemplo que você é na vida da gente, ser seu filho, ser sempre um cidadão. Fico muito honrado de ver a dedicação que você tem e o sonho de cuidar dos brasileiros como cuida da nossa família. Apesar da agenda tão atribulada, você sempre conseguiu estar presente nos momentos da vida de cada um, sempre com aquele carinho, sempre sendo aquela fortaleza pra gente. Não teria dia melhor para agradecer, dizer nosso muito obrigado por tudo que você já fez, por mim, por todos os meus irmãos e pela minha mãe. Obrigado, pai. Parabéns, eu tenho muito orgulho de você. Eu te amo, pai. Um beijo. Pai, eu te amo. Pai, nós te amamos. Os filhos de Eduardo Campos, numa homenagem no Dia dos Pais, filhos que homenagearam o pai domingo, também dia do aniversário. Para agora, essa tragédia que tomou conta todo mundo de manhã, um susto. Eu, por exemplo, estava em casa, vi que tinha caído um avião. Primeiro havia a notícia de um helicóptero, logo depois recebi um telefonema dizendo que possivelmente o Eduardo Campos e a Marina Silva estariam, né, no avião. Logo depois descobrimos que Marina Silva já tinha se deslocado de avião, um avião de carreira do Rio para São Paulo, onde hoje Eduardo Campos teria, junto com a Marina Silva, uma larga agenda pelo litoral de São Paulo e por São Paulo. E eu vou direto, você vê aí o local, essas são as chamas do avião, e você, no local, você vai ter agora uma testemunha que teve a casa invadida, destroços caíram em cima da casa, e a senhora está com a Fernanda Burger. Fernanda. Marcelo, e por 10 minutos essa senhora não foi atingida, porque ela estava no cômodo da casa dela, que foi completamente destruído. Mas ela saiu 10 minutos antes e escutou um imenso estrondo. Na casa moram a Esther e os pais dela, que têm 76 e 86 anos de idade. Os três estavam na casa, né? Estavam na casa. E foi assim, 10 minutos antes eu estava onde o avião caiu, e eu tive uma dor de cabeça, e eu falei, vou até a cozinha, vou tomar um cafezinho, bolachinha. Aí foi aonde caiu, né? Aí eu comecei a ir pra Copa, né? Vou pra Copa, aí eu falei, não, vou pra sala que foi mais próximo da entrada da casa. Mas eu falei, vou olhar a TV que aí distrai e passa essa dor de cabeça. Nesse momento que eu acabei de ligar a TV, comecei a, né, mexer nos botões, de repente eu escutei assim, um barulho de avião muito próximo. Eu falei, gente, aí me agachei assim, eu tenho até 4 gatinhos, eles também se agacharam e olharam pra mim, eu olhei pra eles. E de repente, após esse barulho forte, fez isso tudo, aquele som forte, né? E eu falei, gente, caiu um avião aqui. Foi a primeira coisa que eu senti, né? Imaginei. E aí eu me ajoelhei. Nesse momento que eu me ajoelhei, aí eu ajoelhei com um joelho só no chão e eu fiz sinal da cruz e agradeci a Deus que eu estava viva. Porque o
pelo barulho que era um avião, estava vivo e escapei. E de repente, quando eu me ajoelho, veio a porta do fundo da sala onde eu estava, ela voou, ela tem 5 centímetros de espessura, ela voou por cima da minha cabeça. Ou seja, se eu tivesse em pé, não tivesse acontecido a Deus, que eu me salvei, né? Desse acidente que houve, que eu estava em casa, eu tinha morrido com essa porta na minha cabeça. Você viu o avião depois do teu? Eu vi a fuselagem do avião, um pedaço só, uma fuselagem. Eu vi que os 2 pedaços, 2 bambus que tinham, estavam pegando fogo, porque eu fui procurar até os meus gatinhos lá no fundo, né, fui resgatá-los, e deu tempo, né, e nesse momento aí eu vi, vi os bambus pegando fogo e a fuselagem do avião, assim, no fundo do prédio, estava cravado, assim, cravado. Os pais também estavam em casa, um grande susto. Nossa, um susto enorme, nós levamos, ficamos assim horrorizados, e vi aquele fogo lá no fundo do quintal, aquela fumaça, e nós tivemos que sair correndo, né? Os bombeiros vieram lá, nós saímos, meu marido e eu saímos, e depois soubemos, né, que muita gente faleceu, né, no avião, muito triste. Podem voltar para casa, já sabem onde vão passar? Não, nós temos uma sobrinha que vai nos ajudar, né, nós vamos na casa dela. Obrigada, Marcelo. Você vai vendo as imagens, umas imagens do acidente, e o presidente, ou melhor, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala sobre a perda dessa liderança, uma das lideranças jovens, um futuro pela frente. Eduardo Campos, o presidente Lula fala, eu vou com meu companheiro e amigo Reinaldo Bottini, que está diretamente de outro estúdio acompanhando tudo. O Gotino tem informações sobre o que o ex-presidente Lula falou. Gotino. É isso mesmo, Marcelo Rezende. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Eduardo Campos após o acidente aéreo em Santos, no litoral de São Paulo. Por meio de uma nota, o líder petista afirmou estar profundamente entristecido com a trágica morte do ex-governador de Pernambuco, a quem chamou de amigo e companheiro. Abre aspas, disse o ex-presidente Lula. O país perde um homem público de rara e extraordinária qualidade. Tive a alegria de contar com sua inteligência e dedicação nos anos em que foi nosso ministro de Ciência e Tecnologia. Ao longo de toda a sua vida, Eduardo lutou para tornar o Brasil um país mais justo e digno, diz o comunicado enviado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marcelo Rezende. Você vai acompanhando com toda a equipe da Record, você vai acompanhando todo o que aconteceu, e é uma questão, repito, agora a aeronáutica começa a investigar para saber se o avião que Eduardo Campos estava, ele tinha autorização para ser fretado. A primeira informação é de que não estava habilitado. Há uma investigação para saber se a empresa que comprou o avião daqui de São Paulo para Pernambuco teria vendido para algum empresário. E essa informação nós vamos ter já. E mais, o que aconteceu exatamente? O piloto vinha, ele ia baixar, pousar na base aérea de Santos. Nesse momento, a cerração muito grande impediu, ele tentou arremeter, isto é, subir com o avião. E aí, o que aconteceu? Ou mais do que isso, o que pode ter acontecido? Eu volto já. As cicatrizes são células da pele que crescem em desordem em uma ferida. Há 2 tipos: hipertróficas que se juntam e queloides que crescem por cima da lesão. Cicatricure Gel diminui qualquer tipo de cicatriz. Seu ativo dermatológico acomoda célula por célula em fuga. Cicatricure diminui cicatrizes de cirurgias. Que uma série de pessoas que somente Cicatricure Gel é o original. Cicatricure Gel, o número 1 em vendas no Brasil. Mas deu certo, que eu arrasei. Olha aqui o produto do furto aqui, ó. O produto do... Depressa. E Deus te... Isso. Por favor, tudo tranquilo. Vamos repetir o áudio só para ver a tranquilidade do piloto. Só para você ver a tranquilidade do piloto, foi a última comunicação
que o piloto do avião do Eduardo Campos teve uma torre. Veja a tranquilidade com que o piloto fala, que indica que ali não teve falha técnica nenhuma. Eu vou repetir a pergunta para o Panúzio, e o Ortega, que é piloto ali da região, já está à sua disposição. Você já pode responder a pergunta: o que aconteceu, já que não tinha problema técnico? Se ele arremeteu, quer dizer, o que aconteceu, ninguém é a mãe de nada, tem que fazer perícia, porque a mãe de nada morreu. Mas o que vocês acham, vocês que entendem de aviação, se não havia problema técnico até ele arremeter, o que é que pode ter acontecido, que ninguém mais falou de helicóptero até agora, que teria batido helicóptero ou coisa parecida. Vamos ouvir o áudio, depois o Panúzio já entra esclarecendo isso, e já está com o Paulo Ortega à sua disposição, ele que é piloto ali da região. Alfa Fox Alfa vai fazer a Eco 1 da pista 35, vai fazer o bloqueio de Santos e o rebloqueio, ok? Bloqueio e a passagem Alfa Fox Alfa. Ok, então, Datena, Fabinho, nós temos aí então, o áudio, né, que a gente já ouviu. O mais importante disso é uma comunicação normal entre um piloto e a central de rádio. Lá em Santos não tem torre, é rádio, porque é uma base aérea, não é um aeroporto. Então ele estava comunicando ao operador de rádio que ele tinha perdido aquela tentativa de pouso e queria retomar fazendo o procedimento padrão da carga. Ele fala, pista 35. Isso significa que ele voava naquele momento. Muito provavelmente, eu errei, eu preciso corrigir essa informação. Da cabeceira 35, ou seja, 350 graus pela bússola, para a cabeceira 17. Significa o seguinte, voava no sentido da Serra do Mar para o litoral. Ele perdeu o pouso, mas logo decolou, deveria ter subido para 4.000 pés ou 1.200 metros, para tentar de novo entrar no circuito de tráfego e refazer o pouso. O que aconteceu? Ele aparece com uma curva aparentemente feita no sentido contrário ao que manda a carta, e logo depois acontece a queda. O que aconteceu aí, nós só vamos saber ao final de um longo e extenso processo de investigação. E se o Ortega estiver aí, eu gostaria de obter a impressão dele, a avaliação dele, como piloto que é, sobre as condições da meteorologia. Olha só o que eu levantei aqui. No momento da queda, o METAR, que é o Serviço de Informação Meteorológica da Aeronáutica, dizia que o teto ali estava 100 pés ou 30 metros acima daquilo que é considerado o mínimo necessário, que autoriza o piloto a fazer o pouso por instrumentos. O teto estava em 800 pés ou 2.400 metros e o avião podia voar até essa altura. O avião abaixo disso, a 700 pés, podia enxergar a pista. Mas havia um vento de través no momento da tentativa de pouso, que pode ter sido um dos fatores a dificultar essa operação para os pilotos. Esse vento soprava lateralmente numa posição, Paulo, de 240 graus, em relação à trajetória do avião, que era de 170 graus. Portanto, ele era um vento lateral. Então, do Jornal Correio e da Revista Cartas. Cabelos fracos e quebradiços, principalmente quedas de cabelo, você não resolve com shampoos, loções ou cremes. Você resolve Indecapier. Com Indecapier, seus cabelos param de cair e ficam fortes, saudáveis e lindos.